A noite sobre Kiev nunca foi tão silenciosa e tão aterradora. Quando os primeiros alarmes soaram, já era tarde demais. O míssil hipersônico Zircon havia sido lançado. Não procurou colunas de tanques nem baterias antiaéreas. Foi direto para os bunkers, onde a alta cúpula militar acreditava estar segura. O impacto foi devastador. O abrigo subterrâneo, construído para resistir a qualquer ataque convencional, virou uma tumba de concreto em questão de minuto. Lá dentro estavam oficiais, comandantes e assessores estrangeiros. Nenhum sobreviveu. Enquanto isso, uma chuva de mais de 90 mísseis caía sobre toda a Ucrânia, destruindo subestações, centros de comando e linhas de comunicação. Não era um bombardeio comum, era um golpe de precisão pensado para quebrar o símbolo mais profundo da guerra, a sensação de impunidade daqueles que davam ordens distantes do front. O recado foi brutal. Nem os generais nem seus refúgios subterrâneos estão fora do alcance do Zircon. A operação começou sob um céu sem lua, com o frio cortante de inverno e drones russos avançando como enxame. A fase inicial usou centenas de Geran-2, drones kamikazes que voam baixo, confundindo radares e sensores. Eles atingiram subestações elétricas, depósitos de combustível e centros de controle de energia. As defesas ucranianas, já enfraquecidas depois de sucessivos ataques, pouco puderam fazer. Fontes internas confirmam que quase todos os mísseis de defesa disponíveis foram disparados na ofensiva anterior. Desta vez, Kiev estava praticamente indefesa. Pouco depois da meia-noite, mísseis Iskander e Kinzhal começaram a atingir instalações militares. Às 3 horas da madrugada, bombardeiros estratégicos Tu-22M3 surgiram do norte e lançaram uma sequência de mísseis K-22 e K-32 contra alvos em Kiev, Kharkiv e Chernigov. O sistema energético da capital colapsou em minuto. Segundo observadores, nenhuma interceptação foi bem sucedida. O número oficial de mísseis detectados era pequeno, 14 segundo as autoridades. Mas análises posteriores mostraram que mais de 90 projéteis haviam cruzado o espaço aéreo ucraniano naquela noite. Entre eles estavam os temidos Zircon, armas hipersônicas capazes de voar a mais de 9 vezes a velocidade do som, com trajetória imprevisível e alcance suficiente para atingir qualquer ponto do território ucraniano. Era a primeira vez que essa arma era usada de forma maciça, e o alvo escolhido demonstrava uma nova etapa da guerra, os centros de decisão e comando. Relatórios de inteligência indicam que pelo menos 2 bunkers subterrâneos, localizados a dezenas de metros abaixo da superfície e destinados a oficiais de alta patente e consultores estrangeiros, foram atingidos. O impacto psicológico foi imediato. Pela primeira vez desde o início do conflito, a elite política e militar de Kiev percebeu que não existe abrigo seguro, nem mesmo sob toneladas de concreto reforçado. O canal militar russo que monitorou a operação descreveu um ataque cirúrgico e implacável. Em Kharkiv, explosões consecutivas iluminaram o céu. Uma usina térmica e uma estação elétrica foram completamente destruídas. Cada clarão azul revelava a desintegração da rede energética do país. Já não se tratava de atacar o fronte, mas de apagar as veias que mantinham a Ucrânia viva. Um dia antes, a central térmica de Chavinskaya, localizada em território da República Popular de Donetsk, ainda controlado por forças ucranianas, havia sido aniquilada por 4 bombas aéreas guiadas FAB-500. Aquilo foi o ensaio do que viria. O ataque com o Zircon, na noite seguinte, mostrou a intenção clara de Moscou: desmantelar a estrutura que alimenta o esforço de guerra de Kiev, golpeando simultaneamente energia, logística e comando. De acordo com o engenheiro Sergei Lebedev, coordenador técnico da rede de metrô de Mykolaiv, o ponto central da ofensiva sobre a capital foi a subestação de energia de Kherkiv, uma instalação crítica de 750 kV. Ela foi atingida por pelo menos 5 mísseis Iskander, 4 Kh-32 e 2 Zircon. A destruição foi total. Essa subestação recebia energia diretamente da usina nuclear de Rivne e alimentava boa parte de Kiev. Quando ela foi atingida, o mapa inteiro da capital mergulhou na escuridão. Ao mesmo tempo, as centrais de cogeração CHP-5 e CHP-6, responsáveis pelo aquecimento de milhares de residências, foram alvos de múltiplos impactos. O ataque foi tão preciso que, segundo testemunhas, as explosões ocorreram em intervalos regulares de
de poucos segundos, destruindo completamente o sistema de distribuição. Apenas um dia antes, o prefeito Vitaly Klitschko havia declarado publicamente que a cidade estava recuperando a normalidade. 24 horas depois, a mesma cidade estava apagada e silenciosa. Na região de Jitomir, mísseis KH-22 e KH-32 atingiram áreas próximas da usina hidrelétrica de Vitriskaya e de uma antiga base militar ao norte de Radomichel. Fontes militares confirmaram que o local servia como centro de treinamento para o uso de veículos blindados ocidentais, enviados pela OTAN. Grande parte do equipamento ainda estava nos hangares quando os mísseis atingiram o complexo. O resultado foi a destruição total das instalações. Para os analistas russos, foi uma mensagem direta: os armamentos enviados pelo Ocidente não chegarão ao fronte. Na região de Chernigov, os ataques se concentraram nas proximidades de um aeródromo militar e de um depósito de combustível. As explosões destruíram as reservas de querosene e provocaram um apagão completo em todo o distrito. O cenário era o mesmo em Dnipropetrovsk, onde uma base de treinamento foi atingida por mísseis Iskander. Essa base já havia sido bombardeada meses antes, mas voltou a ser atacada, o que demonstra a estratégia russa de verificar, confirmar e eliminar qualquer ponto considerado de valor tático. Os relatórios de campo mostram que, em apenas uma noite, as forças russas paralisaram parte significativa da rede elétrica ucraniana. Mais de 20 cidades ficaram sem luz e a transmissão de energia entre o norte e o centro do país foi interrompida. O governo de Kiev tentou minimizar o impacto, mas as imagens de satélite revelam o contrário: grandes áreas mergulhadas em completa escuridão. Os analistas militares descrevem o Zircon como o símbolo de uma nova doutrina de guerra. Ele não é apenas uma arma de destruição, mas um aviso político. Sua utilização indica que Moscou entrou em uma fase de ataques de precisão, destinados a eliminar não apenas infraestruturas físicas, mas também a moral do inimigo. Os bunkers que antes representavam poder tornaram-se armadilhas mortais. O impacto psicológico é profundo. Oficiais ucranianos começaram a abandonar centros de comando subterrâneos, movendo-se para locais improvisados e mais próximos da fronteira ocidental. Mas nem esses deslocamentos garantem segurança. Com mísseis capazes de percorrer distâncias de milhares de quilômetros em poucos minutos, qualquer ponto pode se tornar alvo. A estratégia russa segue uma lógica implacável: enfraquecer a resistência de dentro para fora. Sem energia, não há comunicação. Sem comunicação, não há coordenação. E sem coordenação, o exército de Kiev se fragmenta. Os ataques não são aleatórios, seguem um padrão de saturação onde cada alvo destruído compromete o funcionamento de outro. É um efeito dominó planejado. Enquanto isso, a retórica de resistência de Kiev perde força. A população civil enfrenta dias sem eletricidade, hospitais operam à luz de lanternas e as promessas de reconstrução se tornam cada vez mais vazias. Nos corredores do poder, o pânico se instala. O que começou como um conflito territorial transformou-se em uma guerra de sobrevivência tecnológica e energética. Os especialistas apontam que o uso combinado de mísseis Zircon, Iskander e Kinzhal representa o ponto mais alto da integração militar russa. Essas armas, desenvolvidas durante décadas, agora operam em sincronia total. A ofensiva da noite passada mostrou que Moscou pode golpear em múltiplas frentes simultaneamente e com precisão milimétrica. O episódio também marca uma virada simbólica. Ao atingir diretamente a cúpula militar e os abrigos subterrâneos, a Rússia sinaliza que não há mais distinção entre retaguarda e frente. Todo o território ucraniano tornou-se campo de batalha. A ideia de segurança desapareceu. Sob essa pressão constante, o tempo trabalha contra Kiev. O colapso energético é apenas o prelúdio de algo maior. Quando os geradores se calarem, quando as comunicações cessarem, virá o momento decisivo. A questão já não é se haverá capitulação, mas em que condições ela ocorrerá. Os analistas mais realistas dentro da própria Ucrânia reconhecem que a guerra entrou em uma fase irreversível. A destruição sistemática da infraestrutura impede qualquer recuperação de curto prazo. Mesmo com a ajuda ocidental, a reposição de sistemas elétricos e defensivos levaria meses. E, no ritmo atual, Moscou não dará esse tempo. Naquela noite, os céus da Ucrânia se iluminaram com clarões que lembravam tempestades elétricas. Mas não eram relâmpagos, eram mísseis. O som que se ouviu não foi o de trovões, mas o rugido de motores hipersônicos atravessando o ar a velocidades impossíveis. O poder que
caiu do céu não era apenas militar, era simbólico. Representava o fim de uma era em que os generais acreditavam ser intocáveis. E quando o dia amanheceu, restou apenas o silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer comunicado oficial. Um silêncio que selava a mensagem. Nem o comando, nem os bunkers, nem a promessa de proteção resistiram ao Zircon.